Então a gente estava comentando, né, que essa vida do fisioterapeuta, eu falo que a gente tinha que ter sempre ganhar em dobro, né, pelo físio, pela parte física e do terapeuta, que é a parte emocional aí com relação a esses pacientes, né? E aí, esse caso que a gente está comentando é uma pessoa que, imagina, completamente livre, fazia tudo e por conta de uma rotina do dia a dia, teve uma queda, um traumatismo craniano que mudou a vida dele inteira e da família também. E ele, assim como vários que a gente atende, nunca fez atividade física nenhuma para nada na vida inteira. Aí você imagina como é que é falar para essa pessoa que ele precisa fazer acompanhamento fisioterapêutico relacionado a essa parte de atividade física para que ele fique melhor. Difícil, né? Bem difícil. E aí agora ele consegue enxergar do jeito dele, né? Essa melhora e não consegue expressar para a gente ainda, né? Essa condição como a gente ouve às vezes de outros pacientes. Mas só pelo fato dele pegar a chave e já sair sozinho de casa, para a gente já está mais do que dito, né? Para a gente já tá ótimo, né? Mas ele, né? Independência total. Essa ideia era uma das funções de devolver para ele era independência. Independência está devolvida, né? Agora tem que ser mantida, né? Porque aí entra uma outra condição dentro daquilo que a gente estava falando sobre a parte musculoesquelética, né? Você só consegue manter isso enquanto você tiver estímulo. Parou, não tem como você manter, né? O dia que eu brinco, o dia que os caras inventarem um comprimido, o que atividade física faz, o que fisioterapia faz, não vai precisar de mais nada, né? Sim. Então, isso a gente bate muito na tecla desse estímulo contínuo, né? Uhum. A gente bate muito na tecla. E aí, assim, a gente fez esse time lá na RM justamente por conta disso, né? Porque a parte musculoesquelética, até um certo ponto, ela vai bem, mas ela vai precisar de outros conhecimentos, de outras técnicas aí, como a parte da cardio-resp, para até melhorar essa performance dele, né? A gente tá indo agora para a parte de parcerias e a gente estava comentando isso, né? O Nicolas que tá com a gente nisso também. Quer dizer, por exemplo, o cara vai lá e vai fazer uma natação. Beleza. Cara, você quer mais do que você precisa de cardio resto para nadar? A Bia aí entrando na conversa. Entendeu? Vai cuidar do cara, vai cuidar de gente ruim? Não, vai cuidar de cara que está fazendo atividade física para ficar bem, mas vai utilizar da cardio-resp, de atividades da cardio-resp para melhorar ainda mais a performance dele dentro da piscina, né? Vai, vai indo lá na musculação, de repente, vai pegar aí a parte de conceito novo que o Nicolas tem tido e vai aplicar nesse cara para o cara ficar melhor ainda, né? E com a vantagem de ter a físio para prevenir uma lesão, né? De não ter uma situação para não ter que fazer um tratamento depois, né? Então, assim, o que é legal é que a gente tem aí, né, nessa turma que a gente montou, esse time que a gente montou, é que cada um sempre traz uma novidade, né? E a área de saúde tá assim, o que é verdade a semana passada pode deixar de ser na semana seguinte, né? Então, a Bia tem ajudado a gente bastante nessa parte de cardiorresp, o Nicolas também tem ajudado bastante nessa parte de reabilitação musculoesquelética, né, na parte dos operados, na parte do pessoal que opera. Então, isso é um trabalho multiprofissional bem bacana. Além das questões que a gente tem aí de colegas médicos também, por exemplo, a Bia estava comentando, né? Quer dizer, esse senhor que a gente está falando é um senhor que até pela imobilidade dele, ele tinha uma função respiratória muito ruim, né? E aí uma saturação super baixa, parado, assim, abaixo de 90. E aí foi onde a gente chamou a Bia. Falei, Bia, não é possível, mano. Como é que o cara respira? Como é que o cara tá vivo com 87, sentado, pô, de saturação? Né? E aí a gente botou a Bia lá e aí por isso que a gente no começo
a gente já estava associando muito essa questão dessa reclamação de tontura dele o tempo todo, até pelo traumatismo que ele teve, e até pelos episódios de epilepsia que ele também estava tendo, com muito mais frequência, dessa baixa oxigenação. Então, a gente ficava discutindo entre si, essa baixa oxigenação dele está indo uma situação cerebral, está piorando a situação dele lá, nossa, vai dar uma bagunçada, aí a gente vai ficar pior. Quando a Bia entrou e foi trabalhando isso nela, nele lá, ela inclusive trouxe uma informação para a gente mais atualizada com relação à parte cardiorrespiratória. E aí, então, a gente fui conversar com 2 colegas meus, um otorrino e o outro neuro, com relação a ele. E aí eles deram um outro ponto de vista também, e falaram, olha, vamos, isso pode acontecer, isso pode ter participação, mas vamos pensar também na questão da reabilitação vestibular, para a gente ver se a gente melhora nesse contexto. Então, tudo ajudou, né? A parte musculoesquelética que o Nicolas tem atuado nele lá para melhorar a força, melhorar a agilidade dele, melhorar a coordenação. Aí vem a Bia, mexe com a parte cardiorresp dele, melhora essa capacidade dele conseguir melhorar a respiração dele, essa função musculoesquelética da parte da musculatura intercostal para conseguir puxar o ar e botar o ar para fora. Porque tinha dia que quando eu comecei a atender lá atrás, ele sozinho, e foi por isso que ele acabou vindo para mim. Ele tinha uma situação respiratória que você viu o cara sentado, você achava que o cara estava morto, cara. Não tinha expansão nenhuma. Zero. Você fala, meu, o cara não respira, não é possível uma desse. Né? E aí entra a Bia nesse contexto para fazer a pessoa conseguir melhorar esse padrão respiratório, até porque se o Nicolas chegar lá e exige dele uma atividade física de maior agilidade, maior força, se ele não conseguir botar o ar para dentro nem para fora, como é que vai fazer? Né? E aí a gente tem montado esse quebra-cabeça aí com os nossos atendimentos e tem sido bem legal mesmo. A gente tem tido um resultado bem bacana. Eu acho que no paciente idoso é uma questão que a gente tem que não só saber de músculo e osso, tem que saber de tudo, né? Pulmão, rim, tem que saber de, sistema vestibular, você tem que saber um pouquinho de tudo. E aí, o que eu ia perguntar era, quais são, principalmente para a Bia, né, que entra um pouquinho mais, quais são as contraindicações para esse paciente que vai iniciar, por exemplo, lá na RM com a musculação terapêutica? Bom, na cardiorrespiratória, em si, assim, não existe uma contraindicação, né? Tudo é avaliado, tudo vai ser de acordo de acordo com a patologia do paciente, né? A gente promove uma intensidade de acordo com a patologia. Então, em si, a gente não pode falar, esse paciente é literalmente contraindicado. Isso é verificado através de testes, tanto o teste ergométrico, né, que são os testes máximos, que aí é uma possível parceria nossa mais para frente, né, o doutor sabe, a gente está com interesse, né, de fechar uma parceria com uma clínica de pneumologia, para a gente trabalhar essa parte de solicitar os testes máximos, e aí vir para mim já com o teste máximo na mão para eu avaliar, e os testes submáximos sou eu que realizo, então, assim, tudo vai depender da evolução do paciente nos testes. E aí, são pacientes que são avaliados a todo momento. Eu fiz o teste aquele dia, no outro dia eu vou também fazer, porque a variação é muito grande, né? Um dia, por exemplo, o teste de sentar e levantar dele dá tal valor, no outro dia já altera tudo de novo. Então, não existe contraindicação absoluta para esses pacientes. E aí você já entra com teste neurológico também ou precisa esperar um outro profissional para fazer isso? Então, no caso desse paciente, os pacientes neurológicos a gente já faz toda a avaliação neurológica, né? Parte cardiorrespiratória a gente olha o máximo, o mínimo, né, no caso. Ausculta, os padrões respiratórios dele, e aí eu vejo que é algo mais voltado para neuro, aí eu já faço os testes de neuro, reflexo, né? Reflexo osteotendíneo, avaliação da mobilização desse paciente, porque é super importante, né? Principalmente para o paciente neurológico. Teste de coordenação motora, então todos são realizados lá na clínica mesmo. A única coisa que a gente tem como base são os exames, né? Exame a gente fala, nossa, para o paciente o exame é uma coisa, vamos deixando para frente. Mas é
é o trâmite que a gente vai ter para saber aonde que a gente vai montar nossa conduta, né? Nossos objetivos. Não só a parte funcional, mas o exame é o que dá uma luz para a físio, né? Sim. Para ver certinho, principalmente no paciente neurológico. A gente precisa saber aonde que está a lesão, aonde que está o acometimento. Porque, por exemplo, o paciente AVE, no caso, se ele tiver uma lesão, dependendo do local da lesão, a gente sabe que tem comprometimento de um jeito, no outro local é comprometimento de outro. Então, são variáveis, né? A gente tem que ir analisando aos pouquinhos. Sim. E ainda falando de avaliação, o que você, Nicolas, geralmente faz para avaliar esses pacientes, né? Quais conceitos, quais quesitos desse paciente? É isso que eu ia até falar, comentar, completar, na verdade, o que eu ia falar, né? Eu acho que na parte neurológica é muito importante os exames de imagem, né? Na parte RESP também. Na parte ortopédica, eu acho que depende muito do paciente para paciente. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que achados de imagem não são diagnósticos, né? Tem gente que tem hérnia de disco, protrusaça e não sente dor, não tem limitação de função. E tem gente que não tem, às vezes, nenhuma patologia e sente uma dor, tem alguma dor crônica, né? Lá na RM, a gente pelo menos prioriza como por ser um consultório personalizado, principalmente os testes não especiais, né? Que os testes especiais eles são muito irritativos. Então, você vai colocar a pessoa naquela posição, ela vai sentir dor, né? Quando ela diz que ela tá com um problema, tá com uma limitação, né? Tá com uma perda de função. Vai principalmente aí para os testes funcionais, né? Para a gente ver como que ela consegue, como ela realiza aquela função, o que ela não consegue fazer, né? O porquê que ela tá deixando de fazer. Acho que vai mais nessa parte. A gente tem o que a gente usa bastante lá para o dinamômetro de força. Eu esqueci só o nome do Elastic, né, Robson? Isso. Do Elastic, né? Que ele é bem legal também, que a gente consegue ter um gráfico, o quanto que a pessoa consegue realizar a força dentro daquela determinada função, né? Então, por exemplo, a gente coloca a pessoa para fazer uma flexão, uma extensão de quadril, uma extensão de joelho, então a gente consegue ver o quanto que ela consegue fazer a força, comparar um com o outro, né? Quanto seria a repetição máxima dela. Dá para trabalhar bem legal aí, junto com esses testes mais funcionais, né, que a gente fala. Legal. E aí, a sua avaliação, Robson, fugiria muito disso ou se manteria mais Não, assim? então, porque o que acontece, o Nicolas estava comentando, esse dinamômetro de força, por exemplo, é um artifício que a gente tem lá disponível para utilizar, até para a gente conseguir, ele mostra para a gente algumas situações, por exemplo, a ideia dele é mostrar qual é a força máxima que a pessoa tem em uma repetição. Sim. Então, vamos colocar um exemplo lá como uma extensão de joelho. Então, vamos avaliar lá a musculatura da frente da coxa, lá o quadríceps, né? Então, a gente coloca o aparelho e a gente pede para que ela faça a força máxima que ela consiga fazer na intenção de estender o joelho. O aparelho trava e ele tenta segurar aquilo por 10 segundos e aí a gente pede para ele soltar. Quando a pessoa solta, o gráfico mostra para a gente, o aparelho mostra um gráfico para a gente de como é a força dela. Então, ela vai chegar num pico máximo, vamos colocar lá, tipo, 13 quilos de força máxima, mas do pico de força para trás é onde a gente consegue ver qual é a situação neuromuscular dela. Tem gente, quando a pessoa está mais treinada, ela consegue fazer o pico de força máximo e se manter naquilo e depois ela diminui. As pessoas destreinadas, você pede para ela fazer, ela faz uma força, para um pouquinho, aí você fala para ela de novo, você dá um feedback para ela, vai, força, 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 ela faz de novo, ela para um pouquinho, ela vai, então ela oscila, a força dela oscila muito. E isso tem essa questão do controle neuromuscular que ela não tem a parte proprioceptiva que às vezes ela não tem também, e isso o treinamento resistido acaba melhorando bastante, porque principalmente nos idosos, onde vai perdendo esse controle neuromuscular do que é fazer força gradativa e do que é fazer tanto, que a gente chama da força concêntrica contra a resistência e a excêntrica a favor da gravidade, no retorno do exercício, de uma forma controlada e não dar um chute, estendendo o joelho com força, com risco de lesão e deixar a perna desabar, né? Então, a gente trabalha bastante disso lá, e é um equipamento que está disponível para a gente utilizar, até para a gente avaliar qual é a força da pessoa, para a gente conseguir trabalhar isso com ela, para mostrar para ela também, olha, o quanto que você tem de força nesse nível
desse exercício é esse tipo de força. Você consegue fazer um comparativo de grupo muscular, tanto os que estão na ação de um lado do outro, você pode fazer isso sempre unilateralmente. Você consegue fazer quem está, como está a força do agonista, de quem está fazendo a força e o antagonista, quem não está fazendo tanto. No caso do esporte, por exemplo, que o Nicolas que é o que a gente deve usar aí na questão da parceria que a gente deve estar fazendo logo mais, é justamente mostrar para a pessoa que está, por exemplo, saiu de alta da fisioterapia, numa recuperação de uma lesão de esporte, uma cirurgia do joelho, e aí sai da fisioterapia e vai para a academia. Tá, você vai para a academia, você vai fazer primeiro essa avaliação de análise muscular para saber qual é a sua força máxima, para aí você começar a fazer o treino. Ou até mesmo para as pessoas que nunca treinaram, evitar que ela tenha aquela famosa dor do dia seguinte, onde para muita gente acaba sendo um baita um desestímulo de continuar a atividade. Fui na academia, o cara me malhou, tô com dor faz 5 dias. Quer dizer, ela não fez essa avaliação antes para saber qual é a sua força máxima de carga, né? No caso, para idosos também, ou para as pessoas que também estão em processo de reabilitação com a gente tem, por exemplo, a mesma situação do dinamômetro de força digital na questão da apreensão palmar, que a gente também utiliza para a gente saber qual é a força que essa pessoa tem. Isso já nos dá uma característica já importante de informação como está isso no corpo inteiro, né? Então, não é uma situação de fazer exercício, de passar atividade física para as pessoas de uma forma que é jogada. A gente tem como fazer essa avaliação lá e a gente utiliza bastante nessa condição para ter. É um teste que precisa ter tempo, porque demora, né? Então, é uma coisa que dá para fazer e a gente tem disponível lá para justamente agregar no tratamento e mostrar para a pessoa também o quanto ela está melhorando e ela conseguir entender o motivo que a gente precisa colocar carga no exercício, né? Tá sem som, né? Não percebi agora. Aí, na RM, além do isocinético, né, do dinamômetro, quais outros recursos que cada área de vocês usam também bastante? Seja TheraBand, seja recursos da RESP, o que vocês geralmente usam para esses pacientes? Tanto avaliativos e de tratamento, né, reabilitação. Bom, lá a gente de recurso físico lá, a gente tem a parte de eletroterapia, né? Nós lá temos a parte de TENS e FES, a gente tem a parte de correntes, tem o ultrassom, tem a parte de eletroterapia e também agora a gente tem a parte do laser, né? Então, todos esses recursos aí depois a gente tem a parte de elásticos, né? Na parte dos elásticos, e aí a gente tem a parte de recurso físico que auxilia bastante nessa questão de tratamento geral, né? No que precisar, a gente tem lá, né? A Bia sabe falar melhor dos brinquedinhos dela, que ela tem lá, que ela usa na parte da respiratória, que foi uma coisa que a gente não tinha, inclusive, quando a gente iniciou o atendimento na parte da cardio-resp. Uma coisa que a gente sempre tem lá, e a gente sempre comenta, assim, a gente precisa sempre ter o conhecimento técnico, é importante, mas a gente também precisa ter os recursos físicos para ajudar nesse conceito da parte do conhecimento que ajuda bastante, né? Então, lá eu sempre falo assim, vocês estão precisando de alguma coisa que precisa no tratamento para aprimorar o tratamento, para melhorar o tratamento, né? E aí a Bia veio com a questão, por exemplo, do Power Brief, que é um aparelho que ela usa bastante lá para os atendimentos respiratórios. Aí ela pode falar melhor desse brinquedinho dela aí, que ela usa bastante lá. Ou a minha Ferrari da CardioResp. Então, na verdade, eu entrei com o conceito da gente comprar o Threshold, né? Porque muitas universidades a gente utiliza, mesmo lá na Universidade Paulista, a gente utilizava bastante o Threshold, né? Mas aí,
pesquisando, né, entrando em contato com outros profissionais e até verificando com o Dr. Robson mesmo, a gente entrou em conceito que o Power Brief seria melhor. Porque o Power Brief, a menor carga dele é a maior carga dele do threshold. Então, ele vai dar uma resistência maior para o paciente. O Power Brief, ele é um treino muscular inspiratório, né, que a gente realiza com o paciente para ele aumentar a força diafragmática, a força dos intercostais, tanto os internos quanto os externos. Junto com o Power Brief, eu utilizo os elásticos, o cicloergômetro, que é uma coisa que a gente fica, nossa, mas o cicloergômetro na cardio-resp, mas é um item essencial. A gente substitui pela esteira, né? Às vezes o paciente não tem a esteira em casa, que é o nosso brinquedinho também da cardio-resp, então a gente utiliza o cicloergômetro uns 20 minutos no local da esteira. Que mais? Acho que é isso, uma cadeira, né, para fazer os testes, o degrau, e a criatividade, né, porque tudo vai associando. O físio precisa de muita criatividade, porque não adianta falar para o paciente, puxa elástico, às vezes o exercício não é tão eficaz, então a criatividade ajuda bastante. É isso, né, cardio-resp. Você, Nicolas? A gente tem bastante aparelho, né, de termo e foto, como o Robson falou, a gente usa bastante a eletroterapia, né, nessa parte ortopédica. Tem o ultrassom também, que é um aliado forte aí pra gente usar, né, somente nesse controle, nessa pró-inflamação. Mas eu acho que é muito voltado pro que a Bia falou, né, assim, a gente tem bastante material lá no consultório, às vezes quando a gente vai atender a domiciliar, a gente leva as coisas, mas às vezes você não precisa nem levar tanta coisa, se você fizer o pouco, mas bem feito, arroz com feijão bem feito, dá um resultado excelente. Eu tive a oportunidade de fazer também o curso de Med Pilates, que eu acho que dá uma base gigante, assim, e não voltado para o Pilates, né, para o Pilates estúdio, mas para uma parte mais clínica, de consciência corporal, de exercício, principalmente trabalhando nessa parte respiratória, é bem legal, assim, e trabalhar o corpo meio que como uma unidade, né, porque tem muito problema, às vezes a pessoa tá com uma tendinite no cotovelo, e às vezes algum problema no plexo braquial, ou às vezes a pessoa tá, né, com uma tendinite no joelho, às vezes uma coisa, um problema no quadril, né? E você acaba vendo a pessoa como um todo, assim, não só como aquela lesão que ela tá específico, né? Eu acho que... eu esqueci. Os avaliativos também, a gente utiliza o esfigmomanômetro, né, em todas as avaliações, isso é importante, o esteto, o oxímetro, né, para a gente ter um controle tanto da frequência cardíaca do paciente de treino, frequência cardíaca máxima, e de força muscular também, que esqueci, na cardio-resp a gente utiliza para verificar o quanto que ele tinha e o quanto que ele ganhou, principalmente no paciente pós-Covid. Tinha esquecido. Eu acho que o principal desses recursos é saber quando usar e que não que eles vão fazer milagre, mas que principalmente na criatividade que a Bia falava, é pensar na funcionalidade. Primariamente em dois nichos, né? Tanto o paciente idoso, que a funcionalidade dele é assistir TV, ir na feira, tanto para o atleta que é da bicicleta, enterrar, independente do que seja. E eu acho que já deu para ver que vocês fazem muito isso na RM, é o que funciona de verdade, né? E aí, acho que para a gente finalizar, o Robson falou que tem vários pacientes que estão ouvindo, tanto que já são de vocês, ou até mesmo o que você falou do boca a boca, né, de outros pacientes que vão falando, vai melhorando. O que vocês podem falar que a musculação terapêutica adaptada vem como benefícios para esse paciente, pensando em qualidade de vida, pensando nos mais diversos conceitos de longevidade, em prol desse paciente, para ele, de fato, fidelizar na terapia, que nem esse caso clínico que vocês citaram do pós-TCE, né? Fernando, assim, o recurso físico que a gente usa, talvez a grande diferença que a gente tem lá desde o começo, a gente comenta bastante, é que o recurso físico não é algo passivo, né? Ele não pode ser algo passivo. Então, assim, você não... Aquela famosa história que a gente às vezes ouve, eu cheguei lá e fiz choquinho e fui embora. Eu passou um negocinho com gel e fui embora. Então, o recurso físico, ele não deve ser usado de forma passiva, né? Você faz o que ele se propõe a fazer
E aí depois você tem que ter atividade, você tem que ter o estímulo muscular, você precisa tentar lidar com essa situação de devolver sempre a função da melhor forma possível, e usar o recurso físico para isso, né? Então, se a pessoa tem lá uma fraqueza muscular e ela por si só não consegue ter um torque máximo numa questão muscular que você precisa para melhorar a marcha dela, então entra lá com uma corrente a própria para se fazer esse tipo de coisa e ela associa a atividade que você quer junto, né? E ela vai potencializar isso. Então, a corrente vai potencializar essa atividade muscular e vai ter ganho lá na frente. Então, o recurso físico não é algo para se usar de forma passiva na fisioterapia, né? Ele é só uma ferramenta que vai ajudar no contexto ativo da fisioterapia. E fisioterapia é atividade, é pauleira, né? Não é ficar fazendo denguinho, não, porque é o que eu comento com a Bia e com o Nicolas. Assim, dengo deixa que a família faz. A gente chega lá e malha, né? E Então, o Robson sempre falou, né? Porque meu nome é Nicolas Coração, né? E ele sempre falou para mim, ó, tira o coração do nome e vai atender só como Nicolas, né? senão, se toda vez que você chegar lá, a pessoa tiver ó céus, ó vida, ó azar, você esquece. Então, senta os dois e chora, né? Então, não faz mais nada. E o que a gente percebe é que realmente a imobilidade piora muito o quadro, né, da pessoa. Então, dentro do contexto da musculação terapêutica, o que a gente comenta bastante, que eu falo bastante sobre isso, é que precisa existir uma constância e uma frequência da atividade, né? Quanto mais ela fizer, mais benefício ela vai ter. Quanto menos ela fizer, ela vai acabar tendo prejuízos e vai ter muito mais custo com isso, né? A gente, só pegando um outro exemplo disso, a gente está com um atendimento recente, cara, de uma pessoa, e até indo para o Nicolas comentou agora também, que exame não é diagnóstico, né? A gente vê bem isso. E a gente pegou um caso agora recentemente de uma pessoa com AVC, que a gente está dividindo com a Bia, né? Tá eu e a Bia atendendo, e no laudo dos exames ela está com AVC de ponte. Aí você lê AVC de ponte, você já faz aquele quadro na cabeça. Você fala, mano, a pessoa está numa situação muito difícil. E aí eu fui avaliar ela no final de semana. A primeira pergunta que me fizeram da família antes de entrar, assim, é saber se ela se recuperaria do AVC e tal, né? E eu falei, deixa eu ver primeiro como que ela tá, porque pelo exame que vocês me deram para eu ler antes, eu estou pensando numa situação, mas eu preciso avaliar ela primeiro. Aí você chega e a pessoa está sentada no sofá, tá bem, tá acordada, tá se comunicando, consegue mexer, e aí você fala, meu, aquilo que está escrito não é a mesma pessoa, né? E aí eu comentei com a família, eu falei assim, olha, a gente está numa janela de oportunidade de recuperação muito grande, porque a lesão dela está muito recente. Então, quanto antes a gente começar, melhor. E aí a família topou. Rapaz, é um negócio inacreditável. A melhora que ela teve de quando a gente começou para agora é incrível, né? Justamente por essa coisa de primeira coisa, tirar a pessoa da imobilidade. Então, a gente propôs para que a família comprasse um ciclo ergômetro para ela e no dia seguinte estava lá, sabe? E não tem como não melhorar, entendeu? Não tem como não melhorar, né? Eu tenho uma experiência comigo que fala muito disso. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de acompanhar um senhor que eu atendia na Rede Sara, na Rede Sara Kubitschek, em Brasília. Passei uma semana lá. Rapaz, primeiro que o lugar é imenso, né? É imenso. Talvez muita gente na faculdade tenha ouvido falar do Rede Sara, e o Rede Sara parece lenda, assim, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, mas ninguém nunca viu, na verdade. Ou pouca gente viu, porque é via concurso público e tal, e eu tive a oportunidade de ir lá acompanhar esse paciente que eu atendia na época. Então, a família e o paciente recebem um cartão, assim, sabe igual cartão de escola, horário de escola? Matemática, português, inglês, sabe os horários?
cara recebe um cartãozinho desse tamanho assim, põe no pescoço. Então, o cara faz fisioterapia das 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. Não tem como o cara não melhorar. Não tem como. E não tem nem como ele falar que não vai, porque se ele falar que não vai, e quando eu estava lá eu vi isso acontecer, o meu paciente falou assim, não estou afim de ir, estou no quarto. Meu, o fisioterapeuta foi buscar lá no quarto, cara. Falei assim, você não quer, não tem problema, vem te buscar. E o cara foi buscar, enfiou ele na piscina, e sem querer mesmo, entendeu? Então, e aí você percebe o quanto é que a pessoa melhora, né? E aí você vai para os atletas, a mesma coisa no caso do Nicolas. O cara opera em 10 dias, volta a jogar, lógico. O cara faz fisioterapia das 8 às 5 da tarde, todo dia. Não tem como melhorar, né? Então, a imobilidade é muito ruim, né? Então, dentro desse contexto de estímulo muscular, da musculação terapêutica, o que você precisa ter é a constância e a frequência. Se o paciente é crônico, e aí eu falo para a Bia, e eu falo para o Nicolas, assim, ele já tem uma condição já que já vai contra ele, que é por ser idoso, e aquela questão muscular já aplica sobre ele pela degeneração muscular. Depois, em função da patologia, já faz ele ficar parado, mais um pontinho contra a questão muscular dele. Então, se ele não tiver uma condição de estímulo constante, esse paciente vai piorar muito lá na frente. E é que eu falo para as pessoas quando a gente começa a atender. Se você não fizer nada agora, não começar nada agora, como é que você acha que você vai estar daqui uns 5 anos, se você não fizer nada? Né? Ou até menos. Porque ele pode ser acometido de novo por uma outra situação de saúde, que vai piorar mais ainda, né? Sim. Então, essa constância, a frequência é super importante em todas as áreas, né? Seja se melhorou na cardio-resp, precisa continuar para ficar ainda melhor e para que isso não tenha nenhuma situação de perda da função e manutenção dessa função cardiorrespiratória, né? Por conta dessa questão do próprio processo de envelhecimento, né? Não tem como a gente parar isso, mas tem como a gente atenuar mantendo a atividade, né? Com certeza. Exercício físico só tem benefício. Só. Ele só não tem benefício quando é demais, né? Como qualquer outra coisa, como qualquer coisa na vida, né? Tô atendendo um rapaz lá no consultório. Ele é um corredor, ele tá com uma lesão no pé, justamente porque o cara corre demais e não se cuida. Aí eu falei, mano, que máquina que você conhece, que você só usa e não cuida e fica boa? Nenhuma. Você não é uma máquina. O corpo pior ainda. Até brinquei com ele assim, pega o seu carro, só anda com o seu carro e não troca óleo para você ver o que acontece. Não põe gasolina. Não põe gasolina? Não, gasolina você até pode pôr, mas não troca óleo. Só anda, não troca óleo. Cada 10 mil, se é para trocar com 10 mil, você troca com 30. Vai ver o que vai acontecer. Então, se você só corre e não se cuida, você só corre e não faz uma situação de recomposição desse desgaste físico que você teve, como é que você quer que isso se mantenha? Uma hora, o corpo vai falar assim, bom, já que você não para, então eu vou parar você, né, meu amigo? E aí ele está lá, cuidando disso agora, né? Então, eu acho que a constância e a frequência é segredo, sem muita pressa, assim, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Legal. Robson, muito legal. Eu vou deixar um espaço tanto para você quanto a Bia e o Nicolas. A gente fala que é a hora do jabá, né? Tanto da clínica quanto das redes sociais, né? Do trabalho todo de vocês e incentivar esses pacientes que estão escutando a gente procurar o serviço de vocês. Bom, a gente é diferente do conceito de clínica de fisioterapia, a gente é um consultório de fisioterapia. Então, no consultório, a gente tem um atendimento individualizado, com hora marcada, onde é um fisioterapeuta e o paciente. Então, ou vai estar eu, ou vai estar a Bia, ou vai estar o Nicolas lá, exclusivamente para esse paciente por 1 hora e pouco. A gente fica ali na Narciso Storlini, número 62, no edifício Cronos, ali em Osasco, na rua, para quem é de Osasco, é na rua que fica atrás da prefeitura de Osasco. A gente tem a Pamela, que é a nossa secretária, que faz os agendamentos para a gente.
E o consultório, ele é particular justamente para que a gente consiga oferecer para as pessoas um atendimento diferenciado de fisioterapia e que gera muito mais resultado em muito menos tempo, né? Então, o que a gente tem visto, tem acontecido lá no consultório, é as pessoas virem reclamando do serviço que às vezes eles foram fazer, onde tem um atendimento de várias pessoas ao mesmo tempo, né? E uma coisa uma situação que poderia ser tratada em 10 atendimentos, a pessoa já está na 59ª e não melhorou nada. Até essa semana foi engraçada, semana passada, a pessoa chegou lá para mim com uma fratura de punho há mais de um mês, fazendo físio, toda travada, e foi engraçado que o médico ortopedista dela falou para ela assim, olha, você está fazendo físio? Ela falou, tô e tal. Aí o médico falou para ela assim, mas você chorou? Aí ela falou, como assim chorou? Eu falei, não, porque do jeito que você tá, você não chorou. Porque quem faz fisioterapia direito não fica com essa mão dura aí um mês, mais de um mês. Você já tinha que ter chorado, essa mão tinha que estar mole, né? Por conta desse atendimento que não tem como dar atenção. Você atende 3, 4, 5 ao mesmo tempo, não tem como, né? Ou aquele famoso vai fazendo aí que eu já volto, né? Então não dá, isso não funciona. Então a gente preconiza esse atendimento mais personalizado, individualizado, para que a pessoa não perca tempo, para que ela consiga se recuperar no menor tempo possível e voltar a fazer as coisas dela, né? E mesmo que ela tenha necessidade de fazer fisioterapia por mais tempo, ela já não precisa fazer numa intensidade tão grande, todo do dia, por exemplo, né? São raros os casos que a gente teve atendimento lá mais intensivo, no caso do pós-cirúrgico, alguma situação assim que precisa, mas é por um tempo só. Depois isso já melhora bastante. Então a gente está lá, a gente tem a parte da parte da ortopedia, né, da terapêutica do Nicolas, tem a parte da cardio-resp da Bia, e a gente sempre vai se falando, né? A gente sempre troca a ideia entre um e outro sobre os atendimentos, para que a gente tenha esse conceito mais globalizado e humanizado do atendimento mesmo, né? Para a pessoa ficar bem. O que a gente quer fazer com que a pessoa fique bem o quanto antes, né? Dentro da medida do possível. Com certeza. É isso. Bia, Nicolas, se promovam. Pode ir, Nick, primeiro. Eu acho que é muito mesmo o que o Robson falou, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de físio, o pessoal vai muito de físio de convênio, aquelas clínicas que são 10 pacientes para 3 físios. E isso acaba sujando um pouco o nome da físio, né? Porque a pessoa não vê resultado, né? A pessoa acha que vai lá, vai ficar fazendo choquinho, 15 minutos de exercício e é isso. E a pessoa não melhora, às vezes começa a ter mais dor, começa a ter disfunção em outras áreas e fala, putz, né? O que adiantou a físio? É legal, assim, graças a Deus eu tô tendo a oportunidade de trabalhar na RM, é uma coisa muito personalizada e individualizada. Você tendo 1 hora para você trabalhar com uma pessoa, meu, é muita coisa. 1 hora e meia é muita coisa. Se você for pegar, vai 1 hora de atendimento, precisa atender 4 pacientes, né? Uma média aí, se for uma clínica de